Graça e paz, vamos nos colocar em pé. 108 do cantor cristão. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando um dia muito glorioso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, quando você fizer chamada, lá estarei. Senhor nosso Deus, nós sabemos que nós estaremos com o Senhor, não por méritos nossos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário, por sua vitória contra a morte, contra o maligno, contra o mal. E nós que cremos em Jesus Cristo, recebemos por divina graça a salvação e os nossos nomes escritos no livro da vida. Então nós não somos desconhecidos do Senhor, porque quando éramos formados no interior da nossa madre, ainda informe, o Senhor Deus já nos chamava pelo nosso nome. Eu quero te agradecer por estar na tua casa mais uma vez junto aos teus servos para estudarmos a tua palavra. Senhor Deus, nós estamos com a incumbência de pregar a palavra insistentemente a tempo e fora de tempo. Não sei quantos suportam e quantos não suportam, mas é a tua palavra. E é a espada mais cortante do que 2 gumes, que penetra, fazendo a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós temos um trecho da palavra de Deus para estarmos lendo, que se encontra em Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Mateus 25, de 31 a 46. Hoje, norteando nossas vidas pela palavra, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos,
então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiver à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo, e vós me cuidastes. Estive preso, e fostes visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estivestes doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda certeza vos asseguro que, sempre que o fizestes para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e nada me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes me visitar. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará com toda a certeza: vos asseguro que, sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Pai Santo, eterno, amado e glorioso, é diante do Senhor, o justo, santo, juiz que estamos. É o Senhor que há de julgar os vivos e os mortos. E aqui, Senhor Deus, há mais uma chamada de atenção para despertamento, para vigilância e mudança de ação e de atitude. Vendo, Senhor Deus, que o Senhor Deus julga com retidão e com santidade, e que não haverá desculpa diante do Senhor, porque é o Senhor no grande e terrível dia que há de estar julgando a cada um daqueles que nasceram de mulher neste mundo. Então eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a tua palavra e de ouvi-la e de nos arrependermos e de sermos transformados pelo poder da sua palavra e de podermos agirmos de uma forma que te agrade, de uma forma que nos aprove
para o dia da escolha, para aquele grande e terrível dia. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, nós estamos aqui vendo acerca destas questões, é o juízo final, é a volta do Senhor Jesus Cristo, é o grande julgamento. Na palavra de Deus, em Apocalipse 20, de 11 a 15, está falando do grande trono branco, do julgamento. E eu queria que o Alex estivesse colocando aí Apocalipse capítulo 20, de 11 a 15. Está sendo falado logo nos primeiros versículos que lemos, de 31 a 33. Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então se abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O amados de Jesus Cristo, esta prerrogativa de julgar, de ser o juiz, é de Jesus Cristo. E esta separação que ele está fazendo e falando do seu feito, retrata o sumo pastor que ele é, o pastor de ovelhas. E é ele que as conhece, e as conhece pelo nome, e sabe de todas as obras. O amados de Jesus Cristo, quando nós falamos do nosso conhecimento, da nossa experiência, do nosso tempo, da nossa capacidade, julgamos nós mesmos que somos conhecedores profundos da palavra e transgredimos contra a palavra, porque se porventura Jesus viesse e reconhecêssemos que era Jesus, por certo, atenderíamos a todas estas questões faladas aqui pelo próprio Cristo. Mas eu não sei se vocês perceberam aqui Jesus dizendo, quando nós prestamos serviço a Ele. Vocês prestaram bem a atenção na resposta dele quando ele fala sobre estar enfermo, com fome, com sede, estrangeiro? Vocês prestaram a atenção que ele coloca aqui pessoas, e ele coloca aqui entre grandes e pequenos. É muito comum nós gostarmos de padronizar as pessoas. Umas merecem, outras não merecem. Umas podem ser atendidas
e outras não podem ser atendidas. Aquelas que julgamos ser melhores e dentro das nossas conveniências, dentro do nosso julgamento de homens caídos, pecadores, vamos escalonando de 1 a 100 e as que estão de 1 a 10 merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado, merecem o nosso serviço, merecem as nossas orações, merecem as nossas preocupações. Mas a convivência com as pessoas vão trazendo para nós, seres humanos, algumas questões ou questículas em relação a procedimentos de tais. Então, se nós temos que atender algumas pessoas, nós já sabemos quais aquelas que nós selecionamos, aquela que nós escolhemos, e nós julgamos ser dignas de serem atendidas. Mas o que Jesus fala aqui na escala de 1 a 100, as 100 devem ser atendidas, as melhores e as piores. Porque está anotado no livro da vida. Porque quem faz o juízo é Deus. Porque quem determina é Deus. Não é o homem. E é impressionante aqui que esta seleção de juízo é no grande e terrível dia. Pode ser que você passe a sua vida inteira julgando, determinando, selecionando a quem atender, como atender, quando atender e não atender. Vamos olhar a nossa lista. Quais são as prioridades? Quem são aqueles que merecem serem atendidos? E nesse julgamento de juízo e de valores nossos, vamos procurar atender primeiro aquelas pessoas que são as piores no nosso juízo. Ah, pastor, assim também não dá, né? Tem que ser assim. Porque nós vamos ser julgados por Deus. Se nós dermos alguma coisa a alguém, porque julgamos que ela tem alguma coisa para nos dar, e em troca, Jesus disse, que mérito há nisso? Os pecadores fazem as mesmas coisas. Mas nós somos lavados. Nós somos transformados. Nós somos redimidos. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está falando para mim nesta noite? Vigie. Olha o seu juízo de valores. Olha o seu conceito. E olha o seu preconceito. A palavra de Deus diz, dá ao que te pedir. Quem merece ser atendido? Todo. De que maneira? Da melhor maneira possível. De que forma? Da mesma forma como Jesus nos atende. Mas Jesus é Deus. Mas o apóstolo Paulo lá não disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amados, de Jesus Cristo nós esquecemos. Deus não se esquece. E Deus é organizado. Naquele grande e terrível dia, os livros estão abertos. E lá estão escritos tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. É muito fácil a gente estar nominando Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie.
E a palavra também nos diz que a fé sem as obras é morta. Mateus 25, de 31 a 45, está falando sobre isso. Jesus esperando você fazer alguma coisa e você esperando que Deus faça. Oh, Senhor, o Senhor está vendo essa criatura sua aí à beira da calçada? Faça alguma coisa por ela. Tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Estive doente e não me visitaste. Eu me surpreendi no domingo. Recebi uma visita em casa. O pastor estava doente, entendeu? Uma visita em casa. 8h03 liguei para o hospital em Osasco. Temos um irmão lá que está com falência renal. Eu soube que a Socorro esteve lá. O nosso irmão continua lá. Mas quem está lá? É o Ed? Quem está lá é Jesus. Nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, com as nossas coisas, que a gente não tem tempo para visitar o órfão, a viúva, o doente, o preso. A gente tem contas para pagar. A gente tem obrigações. Mas está sendo tudo escrito no livro. E que desculpa que você vai dar para Jesus? Não tem. Ele julga com equidade. Ele julga com santidade. Por que ele faz aqui? Porque ele é o vencedor da morte. Por que ele julga assim? Porque ele é o vencedor do diabo. Por que ele julga assim? Porque ele é o vencedor do inferno. Por quê? Porque ele é aquele que é vitorioso, que subiu ao céu em glória e em majestade. Por quê? Porque ele é aquele que descera do céu ao som da trombeta e separará as ovelhas das cabras. Por que o trono branco? Que representa o domínio. Por que o trono branco? Porque representa e é santidade. Amados de Jesus Cristo, estes textos aqui que nós lemos em 25, de 31 a 46, ele é a continuação daquilo que se interrompeu lá no 31 do capítulo 24. Eu queria pedir para o Alex colocar Mateus capítulo 24, 30 e 31, e depois tem uma lacuna e vai tratando de questões que vão sendo faladas e agora é retornada no 31 do capítulo 25. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens dos céus com poder e majestosa glória, pranteando e recebendo. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí no 31 do 25, é a sequência. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Amados de Jesus Cristo, ele não está brincando. Quando ele está avisando, é para que haja mudança. E uma mudança radical. Quem é você para selecionar alguém? Este merece, aquele não merece. Se fosse eu não ia. Se fosse, não, porque lá pode fulano, lá pode Beltrano,
lá tem gente. Quem tem juízo ouve o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer para os irmãos presentes aqui, para todos aqueles que me ouvem na internet, se eu fosse fazer aquilo que muitas pessoas me falaram para fazer aqui não tinha igreja. Nós não tínhamos feito nada. Ou você ouve a voz de Deus e obedece a Deus e faz o que Deus manda, ou faz aquilo que os outros sugestionam e diz ser certo, e passará a eternidade com ele no inferno. Não tem grande, não tem pequeno. Jesus Cristo quer que alcancemos a todos. O juízo não é seu. A escala não é sua. A régua de medir não é nossa. Quem está de olho? Quem vai julgar? Então ele diz: ande na minha presença. Quando é que te vimos? Deus é Espírito. Mas tem um monte de gente precisando da nossa ação, do nosso comodismo. Coloca um monte de questões, mas naquele dia não passará em branco. Os que estiverem escritos à direita. E os que não estiverem à esquerda. E qual que é o juízo? Eternidade sem Deus e sem salvação. E o que é eternidade sem Deus e sem salvação? É inferno. É choro. É ranger de dentro. Quantas vezes nos omitimos? Amados de Jesus Cristo, procuro trazer à igreja aquilo que a Bíblia fala e poder dar exemplo a alguns dos que têm percepção de enxergar alguma coisa. Nós temos que atender ao pobre, ao aflito, ao necessitado. Eu tinha um grande amigo que já é falecido e que disse: não é porque um cavalo te dá um coice que você corta a perna dele. Atende a todos. Nós temos que abençoar as pessoas. Nós estamos aqui para abençoar. Primeiro, ele. Depois, eu. Nós fazemos isso com consciência e com fé, não por medo do inferno, mas por amor a Deus e obediência a Ele. Ou vamos passar um tempo dentro da igreja e uma eternidade no inferno. Aqui nós não vamos ser selecionados porque lemos a Bíblia 70 vezes, mas não praticamos nenhum. Aqui nós não vamos sermos julgados porque a gente vem no culto de quarta-feira, amanhã é quinta, pode ser que amanhã venha gente, tem reunião outra vez aqui, agora as Nossas Senhoras da igreja é na quinta-feira, os homens também, amanhã quiser vir, ali será bem-vindo, os homens se reúnem amanhã, mas não é por esse critério que a gente vai aos. É por essas questões que Jesus Cristo está falando. Tem feito, é você e Deus. Tem julgado, é você e Deus. Muitas foram as vezes que divergi com minha esposa. Até de questão de compra do imóvel, de construção da igreja, de ornamentação da igreja. E aí eu disse: quem me mandou fazer, eu vou fazer.
nem que continue só. Porque, amados de Jesus Cristo, nós não temos que agradar ao homem. Nós temos que obedecer a Deus. Custe o que custar. Ainda que custe a própria vida. O apóstolo Paulo disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Vale mais atender ao outro. Vale mais ir atender a quem te mete o pau pelas costas, mesmo você sabendo que te mete o pau pelas costas, e aí ele está lá como centésimo. Nós vamos inverter, vamos começar de lá para cá, vamos atender a todos, com amor, com misericórdia, vamos acolher. Como é gostoso abrir as portas da nossa casa para acolhermos pessoas. Aqui já acolhi um falso padre. Um falso padre. Dormindo na nossa cama. E a gente sentada do lado de fora da casa. Muitos sem saber hospedaram anjos. Então nós temos que atender ao estrangeiro, ao enfermo, ao faminto, ao sedento e ao doente. Irmãos, você só vê quando existe doente, é quando você fica doente. Você já foi no hospital de madrugada? Quando eu fui no hospital das clínicas, na UTI, visitar a irmã Maria Helena, eu passava por entre os corredores, por entre corpos de doentes no chão. Coisa que você não vê durante o dia, mas durante a noite você vê. Eu tive a oportunidade de ver de sábado para domingo, aqui na emergência do SAMEB, alguém com uma bolsa de sangue, querendo ceder o lugar para um gordo que estava passando mal. Quase desfaleceu. Cheio de gente sofrendo dor. Mas a gente não sabe o que é dor, né? Vamos olhar para esse texto, que Deus nos deu a oportunidade de observância. Nós temos um irmão enfermo ainda, vai continuar lá. E quem sabe você consiga o telefone da mulher dele, que chama Elaine, e marque uma visita para vê-lo. E vá lá fazer uma oração por ele. Isso não é ação só do pastor. É missão da igreja. É uma amplitude que está sendo falada aqui. Olha só o que diz aí, amados de Jesus Cristo, em João capítulo 13, versículo 20. João, capítulo 13, versículo 20. Em verdade vos asseguro, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amados de Jesus Cristo, às vezes a gente recusa o próprio Deus. Se chegar alguém lá na sua casa, não é o diabo que está mandando. É Deus que está se apresentando. Então atenda. Então ajude. Você não é o juiz. O juiz santo e eterno é aquele que há de julgar você. Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12.
Porquanto assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre com relação a Cristo. Não é Jesus Cristo que está dizendo que quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou? Não é o próprio Cristo que está dizendo quando foi perguntado quando é que te vimos? Ou quando estavas? E ele se refere a algum destes pequeninos. Qual é a fisionomia? Ele não diz. Qual é o traje? Ele não diz. Qual é o estado? Ele não diz. Em que circunstância? Sendo estrangeiro, sendo enfermo e sendo prisioneiro. São questões para analisarmos. Mas aqui é só vigilância. Então nós devemos estarmos atentos, porque são aquelas 3 verdades absolutas. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Agora, é você que se julga estar acima do bem e do mal, que já sabe tudo, e já deve saber, já que você é ovelha, você não é bode. Mas o que está sendo dito aqui é que vai ser recebido com lamento. Por que lamento? Porque não houve preparo. Porque sabe que está condenado e sabe o que espera. Então, vamos melhorar a nossa qualidade, vamos melhorar o nosso serviço, vamos melhorar o nosso amor, vamos melhorar a nossa atenção. Vamos pedir a Deus que tire esse coração de pedra da gente e nos dê um coração de carne. É Jesus que está dizendo aqui as condições que ele teve. Mas ele é o vencedor da morte, ele é o vencedor do diabo, e ele é o vencedor do inferno. E é ele que está julgando, porque tem todo o domínio de santidade. Não erra e não peca. Vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor e te pedir misericórdia a partir de mim, o pior de todos os que aqui estão, e te pedir que me ajudes a atentar mais para estas verdades que o Senhor Deus falou para eu vigiar, para melhorar a minha condição, para eu estar mais atento às questões que eu tenho passado por cima. Quero te pedir auxílio e ajuda para todos nós. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Todos vocês que nos ouviram aí nessa última palavra do Norteando as Nossas Vidas pela palavra a 31, espero que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente e que você possa revisá-las, ouvi-las várias vezes novamente e não ter do que temer, porque você é ovelha e está aprovada e será recebida pelo Senhor para entrar no gozo do Senhor. Deus abençoe você, abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe os seus sonhos e te dê mais capacidade ainda para servir a Deus com alegria. Deus abençoe a todos.